Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá. Falar sobre a atividade dos sétimos anos do dia 2 de março, tá bom? Então, essa atividade aqui, ela continua trabalhando a parte de sequência dos números naturais e é uma retomada. Ainda estamos numa retomada, tá? De conteúdo. Então vamos lá. Vamos retomar o estudo da sequência dos números naturais. Então, os números naturais são aqueles que a gente encontra na natureza. São números positivos e são números inteiros, tá? Na natureza, a gente não encontra 5,7 pássaros, menos 4 árvores, tá? Então, são sempre números positivos inteiros. Essa sequência de números, ela começa no zero e ela é infinita, sempre indo de 1 em 1, né? 0 mais 1, 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3 e por aí vai. Ela é infinita. Então, esses 3 pontinhos que vocês veem aqui, ele está mostrando que é uma sequência infinita. O primeiro número dessa sequência é o 0, o sucessor do 0 é o 1, o sucessor do 1 é o 2, e assim por diante, tá? Então, sempre vai de 1 em 1. Representa-se o sucessor de um número natural n por qualquer... Representa-se o sucessor de um número natural n qualquer por n mais 1, certo? Então, se o n for, por exemplo, 52, o sucessor dele vai ser 52 mais 1. Se o n for 23, o sucessor dele vai ser 23 mais 1, ok? Como sempre, encontramos o sucessor de um número natural, dizemos que a sequência dos números naturais, ela é infinita. Sempre vai ter mais um, mais um, mais um, mais um, por isso que é infinita. O sucessor do 4 ao 5, do 25 ao 26, do 1029 ao 1030. No dicionário, encontramos antecessor, aquele que vem antes. Então, sucessor de um número é o que vem depois. É o E, vamos supor, temos um número N. Então, eu escrever aqui, ó. N. O sucessor dele, sucessor, é o N mais 1. É o que vem depois. O antecessor é o n menos 1, tá bom? O único número natural que não tem antecessor é o 0, que é a partir dele que é dali que vai, né? Mas dos outros sempre vai ter um sucessor e um antecessor. Então, se o n for 15, o sucessor do 15 é o 15 mais 1, 16. O antecessor vai ser o 15 menos 1, que é o 14, tá? Na sequência dos números naturais, temos 7 é o antecessor do 8, 42 é o antecessor do 43, e por aí vai. Podemos selecionar a sequência dos números naturais como naturais consecutivos. O que são consecutivos? Números consecutivos, que vem um na sequência do outro. Quando a gente ouve assim, ó, você faça a sua escolha e arque com a consequência. O que é consequência? É o que vai vir depois daquele ato seu, né? Então, se eu comer muito chocolate, a consequência é que vai me dar uma dor de barriga. Então, eu tenho que fazer minha escolha. Eu vou querer comer muito chocolate? Vou. Legal. Agora, você arca com a escolha. Você arca com a consequência da sua escolha, certo? Então, consecutivos é o que vem em seguida, vem na sequência, tá bom? Então, 8 e 9 são consecutivos. 63, 64, 65, consecutivos. 139, 140, 141, 142, consecutivos, tá? Tudo na sequência, tá bom? Expressões algébricas em sequência numérica.
Em cada caso, descubra uma expressão algébrica para o termo geral da sequência formada pelo número de pontos de cada figura. Então, aqui, ó, a ordem a gente tem aqui, ó, 1 ponto, 2, 3, 4. Então, aqui, ó, o que está acontecendo? Tá? Esse aqui a gente está falando que é o N. Aí, depois, do 1 foi pro 2, do 2 foi pro 3, do 3 foi pro 4, do 4 foi pro 5. Então, o que aconteceu? Olhando aqui, ó, né, nessa ordem. Se o 1 é o N, o 2 vai ser o quê? É o N mais 1. Se o 2 é o N, então o 3 é o quê? N mais 1. Se o 3 aqui é o N, então o 4 é N mais 1. Então aqui, ó, N mais 1. Agora, olhando para a ordem aqui, ó, que foi dada. 1, 2, 3, 4. Agora, a gente tem aqui, ó, 0, 1, 2 e 3. Então, o que está acontecendo? Ó, era 1, passou a ser 0. Era 2, passou a ser 1. Era 3, passou a ser 2. Era 4, passou a ser 3. Então, a gente percebe que foi um antes. Então, se era N, passou a ser N menos 1. Ok? Então, é essa daqui que é a explicação dessa expressão, da forma como foi apresentada. Então, vamos lá fazer as atividades. Primeiro, qual é o próximo termo da sequência? Então, a gente tem uma sequência aqui, ó. 0, 1, 3, 7, 15. Então, vamos lá. Ó, o que está acontecendo? Do 0 para 1, a gente está vendo que está aumentando, certo? Aumentou. 0 para o 1 aumentou quanto? Ah, aumentou 1. Agora, do 1 para o 2, perdão, do 1 para o 3, aumentou também. Então, aqui aumentou. Mas aumentou quanto? 1 para 3, 1, 2, 3. Ó, aumentou 2 unidades. Do 3 para o 7, aumentou também. Aumentou quanto? Ah, 3, 4, 5, 6, 7. Aumentou 4. Ou faz 7 menos 3. Agora, do 7 para o 15. 7 para o 15 aumentou quanto? Aumentou 8. O que a gente percebe? Olha só, o que vai acontecendo? Ó, mais 1, mais 2, mais 4, mais 8. Então, a gente percebe que esses números, eles têm uma relação entre eles. Ó, 1 para o 2 dobrou. 2 para o 4 dobrou também, não é? O 4 não é o dobro do 2? Depois 4, 8, dobrou também. Então, foi dobrando, né? O número seguinte é sempre o dobro a adição do dobro do número que foi adicionado anteriormente. Então, aqui, ó, 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2 é quanto? É 16. E aí, o próximo número vai ser 15 mais 16, que vai dar, ó, 31. Então, o próximo número vai ser 31. Certo? E aí? Descobriram? Conseguiram descobrir? Era esse número? 2. Descubra qual número falta em cada sequência e marque corretamente. Vamos lá. Desculpa. 31, 35, 39, 43. Então, vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo aqui com esses números. 31 para o 35 aumentou. Aumentou quanto? 31 para o 35 aumentou 4. Do 35 para o 39, aumentou também. Aumentou quanto? 4 também. Do 39 para o 43, também aumentou. Aumentou quanto? 4.
Então, aqui, ó, o próximo vai ser 43 mais 4, que é 47, certo? Então, aqui a gente vê que é uma sequência que o próximo número a gente consegue descobrir fazendo um número que está mais 4. Aí, mais 4. E aí vai indo, certo? Na letra B, 8, tananã, 28, 38, 48. Então, a gente vai ver como que os números que a gente tem aqui, as sequências que a gente tem, né, os números consecutivos que são apresentados, a gente vai ver qual é o padrão, né, de um para o outro. Então, olha só, do 28 para o 38, aumentou 10. Do 38 para o 48, aumentou 10 também. Então, a gente está vendo que está aumentando de 10 em 10. Logo, o número que está aqui é 8 mais 10, que é 18. Então, está indo aumentando. Sempre para descobrir o próximo número vai fazer mais 10. Então, 8, 18, 28, 38, 48. Ok? Então, vamos lá. Observe a sequência de figuras e em seguida responda. Então, tá aqui uma sequência. A gente tem aqui, ó, o primeiro quadradinho tem... Bom, a gente... Só vou dar uma lida aqui nas questões, ó. Ele está falando de quadrinhos brancos, ó. Quadrinhos brancos. No primeiro aqui, ó, a gente não tem quadrinhos brancos, certo? No segundo, ó, 1, 2, 3, 4. Né? Na segunda figura, a gente tem, ó, 2 quadrinhos brancos. Na terceira figura, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrinhos brancos. Na quarta figura, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certo, pessoal? Então, a gente tem que ver uma relação aqui do número, né? A posição e o número de quadrinhos que tem aqui. Então, você começa a ver, ó, que relação que tem 1 com 0, 2 e 2, 3 e 6, 4 e 12. Aí, a gente pode fazer o seguinte, ó. Você pode observar aqui, ó, pela sequência aqui, ó, 0 para 2. Então, ele aumentou 2. 2 para 6. Ele aumentou 4. 4 para 12. Perdão. 6 para 12. Ele aumentou 6. Então, ó, vai sempre aumentando aqui o número, né? E aí, ó, vai aumentando assim, ó, 2, 4, 6. O próximo vai aumentar quanto? Se for nesse ritmo? 8 e depois 10, tá certo? Uma outra forma que você pode fazer é pela posição. Então, assim, ó, que é o que a gente vai fazer aqui, tá? Pela posição. Ó, vou até tirar aqui, ó. Aqui. Na posição 1, tem 0 quadrinhos brancos. Ó, na posição, vou colocar aqui, ó, posição e quadrinhos brancos. Então, ó, na posição 1, tem 0 quadrinhos brancos. Na posição 2, tem 2 quadrinhos brancos. Na posição 3, tem 6 quadrinhos brancos. Na posição 4, tem 12 quadrinhos brancos. Aí ele até pergunta, quanto que vai ter na sexta figura dessa sequência, né? Quantos quadrinhos brancos? Então, ó, aí tem aqui, ó,
5, 6. Então, a gente precisa achar uma relação entre o número de quadrinhos brancos e a posição, né? A posição aqui, no caso, um N. Então, olha só. O zero... Vamos para o próximo, que às vezes eu trabalhar com zero é mais difícil. Vamos começar daqui da posição 2. Na posição 2, tem 2 quadrinhos. Então, a gente pode falar que é igual a 2 vezes 1, sei lá, né? Na posição 3, a gente tem o dobro, né? 6 quadrinhos, né? Seria 3 vezes 2, certo? Na posição 4, a gente tem 12 quadrinhos. Esse 12, qual é a relação do 12 com 4? É 4 vezes 3. Então, olha só. A posição aqui, eu vou falar que é N. Então, eu percebo que o 12 nada mais é do que 4 vezes 3. A posição 3 aqui, a gente percebe que o 6 é o quê? É o 3 vezes 2. Na posição 2, a gente percebe que esse 2 aqui de quadrinhos brancos é igual a 2 vezes 1. Então olha só. E aqui o 0, eu posso falar que é... Bom, vou voltar aqui, depois eu volto pro 0. O 0 sempre vai ficar mais complicado. Então, olha só. O N, aqui ó, o N na posição 4. O N é igual a 4. Então, eu tô fazendo assim, ó. N, né, que é 4, vezes 3. Quem que o 3 é do 4? Ele é o antecessor. Então, vezes N menos 1. Isso é uma suposição. Será que dá certo em todas? Então, se o N for igual a 3, né, a posição 3, então o número de quadrinhos brancos é igual a 3, que é o N, vezes 2. Quem que é 2 em relação a 3? Ele é o antecessor. N menos 1. Olha, tá funcionando aqui também. Na posição 2, o N é igual a 2. Então, o número de quadrinhos é igual a N, que é o 2, 2 vezes 1. Mas o que o 1 é em relação ao 2? Ele é um antecessor. N menos 1. Certo? Então, a gente percebe que esse padrão, ele se repete em todos, ó. Se a posição é N, o número de quadrinhos brancos vai ser N vezes N menos 1. É a posição vezes o antecessor. Agora, vem aqui no 0. A posição é N igual a 1. O 0 vai ser N, que é 1, vezes o antecessor. Quem é o antecessor do 0? Perdão, quem é o antecessor do 1? É o 0. Então, aqui vai bater também, certo? Porque numa multiplicação por 0, qualquer número multiplicado por 0 é 0, por isso que eu quis deixar por último. Então, veja bem, todos eles aqui estão funcionando, né? Se a posição é N, o número de quadrinhos brancos vai ser N vezes N menos 1. Então, aqui, ó, se a posição, né, a figura aqui, ó, a posição da figura é 5. Qual vai ser o número de quadrinhos brancos na posição 5? Vai ser igual a 5, que é o N, vezes o antecessor. 5 vezes 4. Quanto que é 5 vezes 4? 5 vezes 4 é 20. Agora, se o N for igual a 6, posição 6, qual vai ser o número de quadradinhos brancos? Vai ser N, que é 6, vezes o antecessor. O antecessor do 6 é o 5, 30. Então, vai ficar 6 vezes 5, 30. Certo? Então, quantos quadradinhos tem aqui na sexta posição? Quadradinhos brancos na sexta posição? 30 quadradinhos. Então, ó, quantos quadradinhos brancos deverá na sexta figura? 30 quadrinhos.
Escreva uma fórmula que permita calcular a quantidade de quadrinhos brancos em função da posição N da figura na sequência. Então, foi o que a gente fez. Então, a fórmula do número de quadrinhos brancos vai ser N vezes N menos 1, certo? Então, eu posso descobrir com essa fórmula, por exemplo, seguindo essa sequência de figuras, a 20ª figura está na posição 20. Quantos quadrinhos brancos vai ter? Então, vai ser 20 vezes o antecessor, que é 19, tá? Então, é isso daí. 4. Se n é um número natural, qual é o valor de n quando? Então, vamos lá. N mais 3 é igual a 10, ou seja, qual é o número que se eu somar 3 vai dar 10? Então, você vai ter que pensar qual é o número que quando eu coloco 3 unidades nele, ele vira 10. Então, esse número, gente, você vai ter que pensar voltando. Esse número aqui, ó, é o mesmo que eu pegar 10 e tirar 3, certo? Então, é o número 7, né? Quanto falta para 3 chegar no 10, certo? É o 7. Letra B. Qual é o número que se eu tirar 5, eu vou chegar no 35? Então, olha só, tem um número, quando eu tiro 5 unidades dele, eu chego no 35. Então, quer dizer, é um número que ele está 5 unidades para frente do 35. Que número que é esse? Esse número é o 35 mais 5. Esse número é o 40. E a letra C. 2 vezes n é igual a 18. Qual é o número que quando eu dobro ele, né, multiplico por 2, ele resulta em 18, né? Qual é esse número que quando eu dobro ele, ele chega em 18? Esse número nada mais é do que a metade de 18. Se o número, quando eu dobro, ele chega no 18, esse número é a metade do 18. Esse número é o 9. Certo, pessoal? Então, respondido aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E aí a gente vai acertando. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau.